Bom, nós estamos indo para a reta final da aula de hoje, tá bom? Previsão para acabar agora às 11 horas. O parágrafo seguinte diz: o apóstolo ligava esse efeito a dois elementos fundamentais: o conteúdo da mensagem, que revela a justiça de Deus. Conteúdo daquilo que eu estou pregando é importante? É supremo. Conteúdo da mensagem, o que é que está dentro da mensagem? E a resposta humana após ouvi-la. Estes dois elementos aparecem novamente em Romanos 3. De um lado, a justiça provém de Deus, independentemente do cumprimento da lei por parte daquele que crê. De outro, Paulo acrescenta que ela vem mediante a fé em Jesus para os que creem. Ele insiste nesse ato bipolar, a soberania divina e a resposta humana, ao declarar a justificação pela redenção realizada por Jesus mediante a fé. Assim, embora a justificação seja um ato soberano de Deus, também se exige que o homem receba ou rejeite a salvação oferecida em Jesus Cristo. Constitui erro tentar reduzir a verdade a qualquer um de seus termos. Então, nós temos o ponto de partida, Cristo ressuscitado, começa a pregação, aí vem a fé no coração da pessoa, ela começa a dar o seu sim e o seu não. Esse negócio de sim e não para a pregação da palavra de Deus é ato contínuo, tá bem, irmãos? Sempre vai ser assim, sempre vai ser assim. Cristo disse que basta a cada dia o seu mal, então nós temos um pão diário. Então todos os dias temos que nos alimentar da fé em Cristo, crescer em graça e em conhecimento. Aquele que está crescendo, ao que tem será dado, ele terá em abundância, que você está recebendo, servo bom e fiel. Sobre o mínimo você é fiel, então sobre o muito te colocarei. Isso aí já é uma prática do reino de Deus, é uma praxis do reino de Deus. Você recebe o bom tesouro de Jesus, o Evangelho. Você guarda o Evangelho, você proclama o Evangelho, ao que tem será dado e ele terá em abundância. Rios de água viva fluem do seu ventre, não tem fim. Então você é um servo bom e fiel, pegou 2 talentos, transformou em 4. Pegou 5 talentos, transformou em 10. Deus vai sempre abrindo as portas do reino de Deus para você. Agora, começou a dar negativas para Jesus, começou a dar negativas para o Evangelho, começou a retroceder na fé, começou a rejeitar a boa nova do Evangelho, bloquear o Espírito Santo, ou apagar, ou extinguir o Espírito Santo. Quer dizer que não tem mais como o Senhor te acrescentar nada, precisa te recuperar. E as pessoas que não forem recuperadas vão ser rejeitadas. O Evangelho, ele coloca você nesse ponto de forquilha que eu falei para os irmãos aqui. É assim que o apóstolo Paulo pregava. Você tem a soberania de Deus, a gente entra em confusão. Se Deus é soberano, por que ele não converte todo mundo de uma vez só, numa pancada só? Deus é soberano. Deus é soberano, mas aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. Deus exige uma postura diante do Evangelho. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala: mas como ouvirão se não há quem pregue? Capítulo 10 de Romanos. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos os pés daqueles que anunciam a boa nova. Porque a fé só pode vir pelo ouvir. Ouvir o quê, irmãos? A palavra de Deus. Então Deus provoca a fé quando a palavra dele é pregada, mas ninguém pode pregar se Deus não enviar. Então quem prega o Evangelho é alguém enviado de Deus, que é o Evangelho de Marcos. Houve um homem enviado de Deus, é Deus quem prega o Evangelho por meio dos seus pregadores. Um escritor chamado Antônio Vieira, Padre Antônio Vieira, eu não referencio o padre, mas quando a pregação ali ela é bíblica, então para mim não importa se foi o padre ou se foi o guru, é uma pregação bíblica. Então o Padre Antônio Vieira, nos sermões dele, e não são todos os sermões, mas um dos sermões dele, ele disse o seguinte, que o trono de Deus, a visão que foi dada para Ezequiel, os raios saíam do trono de Deus, que eram os querubins, que iam de um lado para o outro. E na interpretação do Antônio Vieira, esses raios eram os pregadores que saem do trono de Deus, pregam a palavra e voltam, pregam a palavra. Então nesse ponto aí,
eu concordo com o Antônio Vieira. Nos outros não, tem um monte de coisa que eu não concordo. E quem são esses raios? São os pregadores da palavra de Deus. Então, os pregadores são enviados de Deus. Se tem um pregador que é enviado de Deus, pregou o evangelho, ele tem que levar uma resposta para o seu Senhor. E a resposta tem que ser dada pelo ouvinte. O ouvinte. Então, tem a soberania de Deus? Tem. Em que atua a soberania de Deus? A soberania de Deus atua em dar a palavra é de Deus, levantar o pregador é de Deus, enviar o pregador, responsabilizar o pregador, pastor João. Filho do homem, você vai anunciar a palavra, e se você não anunciar a palavra, o ímpio morre no pecado dele, mas o sangue requererei da tua mão. É mais ou menos o seguinte, eu vou usar aqui uma figura de linguagem, uma expressão. Deus me livre de ele me mandar pregar o evangelho, porque se ele mandar, eu tenho que pregar. Não tem como Deus mandar o irmão Nelson pregar o evangelho e o irmão Nelson falar, não, vou pregar não, tem que pregar. Porque se não pregar, o sangue recai sobre as mãos do irmão Nelson. Essa aí é a ética do Novo e do Antigo Testamento. O pregador, ele é obrigado a pregar o evangelho. Paulo, ele diz, sobre mim é imposta esta obrigação e ai de mim se não anunciar o evangelho. E por que é assim? Porque você foi comprado por Jesus para trabalhar para Jesus. E você não pode deixar de trabalhar para Jesus. Você tem que trabalhar. Você tem que fazer o que é imposto sobre você. Aí o Cristo fala o seguinte, olha, e se o servo inútil achar que está fazendo muita coisa, só cumpriu a parte dele. É uma parábola que Jesus falou sobre o servo inútil. Jesus falou o seguinte, qual que é o servo que chegando o seu senhor e lhe mandar servir à mesa, pode não servir? E depois de ter servido, espera o quê? Só fez o que é obrigado. Então, para o pregador do evangelho, que é levantado para pregar o evangelho, ele tem que pregar o evangelho, é obrigado. Sabe o hino que a gente canta? Mesmo em dores que levem à morte, ser constante, não volte atrás. É isso. Então a dor está te levando à morte, você tem que ser constante e não pode voltar atrás. E como que você faz isso aí? Deus dá graça. Deus vai dar graça para que o pregador pregue o evangelho. E o pecador? Qual que é a parte do pecador? A parte do pecador é ouvir a boa mensagem, a boa palavra e dar a resposta. Dar a resposta. Então nós estamos aqui porque nós demos uma resposta para Jesus. Nós demos um sim, né? Eu creio, estou aqui, criei na palavra e estou aqui, pronto. Então essa é a parte do pregador, do pecador. A parte de Deus na sua soberania é nos dar a palavra, levantar o pregador, enviar o pregador, sustentar o pregador e recolher o pregador de volta. Aí recolhe o pregador de volta. Pronto, você cumpriu a sua parte. Cumpriu a sua parte. Aí o pecador tem que dar a resposta. Sim ou não. E qual que é a resposta do pecador? Fé. Quando crê, aí disse o apóstolo Paulo, quando a pessoa simplesmente crê, mas não é simplesmente, porque crer é difícil. Não é fácil crer. De acordo com o Novo Testamento, a fé não é de todos. De acordo com o profeta Isaías, quem creu na nossa pregação? Não é fácil crer. Naquele dia que o pai estava com o filho lá endemoniado, o homem falou assim, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha incredulidade. Não é fácil crer. E por que não é fácil crer? Não é simplesmente porque tem uma outra vida melhor lá fora, mais prazerosa lá fora. É porque a pregação do evangelho, ela coloca a gente diante de um absurdo. Não é só crer no culto, meus irmãos. Não é só crer agora, durante a aula. É continuar crendo depois que a gente vai embora. É continuar crendo quando a gente é provado. É continuar crendo quando a gente é privado, meus irmãos. Não tem a resposta. Como que você vai crer contra a esperança que nem Abraão, que é o exemplo que o apóstolo Paulo usa aqui na carta aos Romanos? O pai da fé. Quem é o pai da fé? É o Abraão. Por que o pai da fé é o Abraão? Porque ele crê contra a esperança. Não tem evidência nenhuma que ele vai se tornar pai de seu ninguém. Não tem evidência.
O corpo dele já não responde mais. Abraão, aos 100 anos de idade, não tem mais virilidade para poder produzir semente. Não tem mais. Não tem. Sara, aos 90 anos de idade, já não tem mais fertilidade, vitalidade para ser mãe. O ventre dela estava amortecido. Acabou a esperança. Acabou. Então o apóstolo Paulo está citando o pai da fé, o Abraão, para dizer que o homem creu contra a esperança, porque num dia daqueles, aos 90 anos de idade, Deus chega para a tenda de Abraão, que Abraão vivia em tendas, e fala: vem para fora e contempla as estrelas do céu, assim será a tua descendência, se puderes contar as estrelas do céu, tão numerosa quanto o pó que tem no deserto, vamos dizer assim. Aí você sai da sua tenda, olha para o céu estrelado, não o céu de São Paulo, que tem muita poluição e muita iluminação, mas o céu do sertão do Nordeste, do interior. É estrela que não acaba, é um negócio assim assustador. E Deus diz para você: assim será também a tua descendência, sabe? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E você tem um corpo que não responde mais, você não tem mais virilidade, não tem. Você conhece o seu corpo, ele não responde mais. Não é mais o corpo de um homem de 75 anos de idade, não é mais. Não é mais o corpo de um homem de 60 anos de idade, não é mais. É o corpo de um velho. E aí ele fala: Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Eu vim no culto e Deus está falando comigo. Você sabe que Deus está falando com você. Deus, não é o pregador. Deus está falando com você. Que algo vai acontecer, que os ossos secos vão voltar a ter vida. Deus, tem que ter fé, meu. Aí você começa a crer que Deus está falando com você. E tão potente é a palavra de Deus que um dia os irmãos verem o que é o fenômeno, né? Abraão vivia nas tendas dos homens, tá? No acampamento dos homens. Sara na tenda das mulheres, acampamento das mulheres. Eram 2 acampamentos. Não é assim, debaixo do mesmo teto: boa noite, amor, deixa eu dar o beijinho de boa noite aqui. Não, não tem mais nada. Faz tempo que não tem mais nada. Faz tempo que Sara está nas tendas das mulheres e faz tempo que Abraão está na tenda dos homens. Aí aparece para ele lá 3 homens conversando com ele, são 3 viajantes. Abraão naquele momento não sabia que era o Senhor. Abraão cumpriu o protocolo da época, que era a hospitalidade para os viajantes. Abraão foi hospitaleiro, recebeu os 3 viajantes, mandou que se fizesse lá um jantar das Arábias, matasse uma vitela, eles comessem ali à vontade. Você vai acompanhar essa história, se eu não me engano, está no capítulo 18, né? De Gênesis, acho que está no capítulo 18. E aí, dos 3 viajantes, um deles fala: acaso o Senhor vai ocultar alguma coisa a Abraão, sabendo que ele vai ser o herdeiro do mundo? Aí Deus fala: você vai herdar o mundo é seu. Aí os 2 anjos vão embora, e ele não sabia que era anjo, que eram só 2 viajantes. Os 2 viajantes foram embora e ficou um com Abraão ali. Aí esse herdeiro pega e fala: o ano que vem, por essa época, você vai estar esperando um filho, vai estar segurando seu filho nos braços. Sara, que estava por ali cuidando das coisas, entrou numa alegria muito grande e ao mesmo tempo no espanto, porque acaso terei eu deleite, né? Uma linguagem bonita, né, da Bíblia, né? Acaso terei eu deleite, sendo já velha, e o meu Senhor também, que faz tempo que não aparece na minha tenda? Faz tempo. Opa! Aí o anjo pega e fala: por que a Sara está rindo? Por que ela está rindo? Não, Senhor, eu não estou rindo não. Rio sim. E esse vai ser o nome do seu filho, risada. Bem, alegria, o riso, que é o Isaac. E não deu outro. Quando o anjo foi embora, né, fazer a obra dele lá sumiu, né? Que foi 2 lá para Sodoma e Gomorra, e ficou um com Abraão. Abraão teve fé, creu contra a esperança e visitou, né? Ou pediu para Sara visitar a tenda dele. A gente não sabe se ele foi na tenda de Sara ou se a Sara veio na tenda dele, mas aconteceu que eles tiveram um encontro romântico que não tinha já uma temporada. O homem com quase 100 anos de idade e ela com 90, né, irmãos? Então tem que ter fé.
Teve fé, muita fé. E aconteceu um milagre da fé, meu irmão. Milagre da fé. Porque se Deus fez ali o corpo do homem voltar à sua potência, à sua virilidade, e a Sara ter o deleite aos 90 anos de idade, aí quando deu 2 meses, sintomas de gravidez, 3 meses, ouviu-se no arraial, no acampamento do homem, que tinha mais de 500 pessoas lá, de que Sara ia ser mãe. Olha, Jesus Cristo, é para colocar fé, né? Isso é, irmão, cientificamente ou assim, para o nosso mundo de incredulidades, é uma lenda judaica que está contando. Parece uma história de novela, né? Porque não tinha os tratamentos que tem hoje. Mesmo com os tratamentos que tem hoje, né, aos 100 anos de idade, não vai acontecer. Quer dizer... Isso, tá vendo? Exato, 20 e poucos anos. Tem impotência aí, disfunção erétil, um monte de coisa. Aí pronto, um homem de 100 anos de idade está lá em plena vitalidade, vai ser pai e segura o filho dele, Isaac, nos braços. Segura, não é em Ismael, é em Isaac. O que nós temos aqui? Nós temos o apóstolo Paulo falando, está vendo esse tipo de fé? Esse tipo de fé que é a fé do Evangelho, é esse tipo de fé, é o que crê contra a esperança, é o tipo de fé que faz o homem visitar a tenda da mulher sem nenhuma esperança de que vai acontecer nada, que faz tempo que não acontece nada, e de repente brota a fé, e o pai da fé é o Abraão. Agora que ele está com Isaac no braço, ele olha para os céus, né? E as estrelas estão dizendo, cada estrela dessa é um filho de Abraão, cada estrela dessa. Passados lá uns 12, 16 anos, aí vem de novo, porque é uma mancada de Deus, né? Uma mancada de Deus, Deus deu uma mancada. Abraão, pega o teu filho, teu único filho a quem amas, porque e o Ismael? Onde está o Ismael? Não, Deus falou, o único filho de Abraão é o Isaac, a quem ele ama, e oferece-o em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Isso é mancada. Eu esperei 25 anos para ter um filho, sustentei a fé por 25 anos, olhei para os céus, fui visitar a tenda da minha esposa, ou minha esposa veio visitar a minha tenda. Não sei se foi uma semana inteira de visitação de lá para cá, porque, né, já pensou, depois de tanto tempo voltar para a alegria? Aproveitar. Aí pronto, aproveitaram lá uma semana, 15 dias, um mês, engravidou, 12 ou 16 anos depois, que a gente não sabe a idade do menino, deveria ter mais de 12 anos, até uns 16. Aí Deus disse, oferece-o em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Era uma cordilheira, tá? Uma cordilheira, um monte de montanhas. Moriá é uma delas, tá? A cordilheira. Aí o Abraão levantou-se pela madrugada, diz a palavra de Deus, hein? Pela madrugada. Levantou o Isaac pela madrugada e meteu montanha dentro. Deixou o pessoal lá no pé da cordilheira e subiu o monte Moriá, com o menino levando um punhado de lenha nas costas, representando o Senhor Jesus, que vai levantar a sua cruz, vai levar uma madeira, representando. No meio do caminho, o menino pergunta, Senhor, a lenha e o fogo aqui está, e o cordeiro? E o cordeiro? Cadê o bicho para matar? E o pai da fé? E o pai da fé diz o quê? Deus proverá para si um cordeiro, meu filho. Creu contra a esperança, meu irmão. É um desespero. Creu desesperado. É uma tradução bem literal. Ele estava desesperado. Desesperado, mas creu. Então, esperança é uma coisa e fé é outra. Creu. E creu até o último momento, porque a Bíblia diz que ele pegou o menino, amarrou o menino sobre o altar, ajeitada a lenha, colocou ele sobre o madeiro, levantou a mão e diz que ele creu que Deus era poderoso para até dos mortos levantar o seu filho. Ele realmente teve o filho dele por morto, ele sabia
que ele ia matar o Isaac e que o Isaac poderia ser ressuscitado, mas que ele tinha que matar, ele tinha que matar. Tem que ter fé. Você perde a fé numa hora dessa. Você perde. Deus te coloca Deus te põe numa situação que você só tem o seu Deus, você não tem mais nada. Você não tem mais filho. Glorificado seja o nome de Jesus. É Ele, o Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. É o Senhor que faz, é o Senhor que manda, é o Senhor que quebra, é o Senhor que faz tudo de novo. Ele é o Deus Jeová Jireh, o Deus Todo-Poderoso, Deus da providência. Aí nessa hora que ele foi provado, né? E o texto começa dizendo, né? Pois o Senhor Deus o Abraão aprova, né? Pois aprova. Perdeu o filho, acabou levantado. Aí ouviu que o anjo bradava, né? Bradava, Abraão, né? Abraão, falou alto, né? Falou alto e falou bem alto. Não faças mal ao menino, porque agora agora, Foi de tantos anos que temes a mim, agora, tanto tempo andando de um lado para o outro, agora, agora. Aí olhando, né, viu o cordeiro preso. Deus proveu para si o cordeiro. Aí ele resgatou o filho dele, levou o filho dele para casa e deixou o bichinho morto lá no altar. Então, representando que o Cristo, ele assume o lugar do sacrifício humano, né? Então, o apóstolo Paulo usa esse episódio para dizer o seguinte: é assim que Abraão foi justificado, pela fé. É assim que é o crente. Então, a pregação, a palavra de Deus, ela coloca você numa situação em que você tem que dar uma resposta autêntica para Deus, não pode ser mais ou menos. Tem que ser uma resposta para Deus. Deus quer a resposta. Tem que voltar. E se ele não faz isso aí, ele não é justificado pela fé. Então Abraão é justificado pela fé. Agora Tiago vai dizer o seguinte: é pela fé, mas tem uma evidência da fé. Foi pelas obras. Ele colocou o filho dele lá em cima do altar. Ele realmente, perante Deus, o ato está consumado. Esse é o evangelho que o apóstolo Paulo prega e é o evangelho do Novo Testamento. Não é o evangelho exclusivo do apóstolo Paulo. Não é exclusivo. É o evangelho do Novo Testamento. Agora Paulo tem a sua participação, a sua maneira de interpretar as coisas. Está dizendo, então Deus vai pedir resposta, tá, irmãos? Pedir resposta. Você pede respostas para Deus, Deus dá para você, mas Deus também pede respostas. E a gente tem que ir vencendo em fé, né, irmãos? Vencendo em fé. Bom, graças a Deus a gente vai terminar essa parte da aula aqui. Sábado que vem, permitindo Deus, a gente retorna. Mas eu gostaria de abrir aqui para os irmãos falarem, tá bom?